que gere vida, que gere transformação, que traga cura ao teu corpo físico, mas traga cura à sua alma, ao seu espírito. Amém, amado? Deus abençoe você nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus ou acessarem no seu celular Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, do versículo 31 a seguir. Marcos 3, do 31 a seguir. Glória a Deus. Podemos ler, amados? Pelo amém. É bom esperar um pouquinho, né? Podemos ler, amados? Glória, agora vai. Então vamos lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe e, estando de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes disse: Quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga amém. E a glória. É interessante a gente compreender esse texto. O Senhor Jesus está na terra por um único motivo: realizar a vontade do Pai. Essa é a missão dele: fazer a vontade do Pai. E Jesus vai levar isso muito a sério, mas muito a sério. E uma certa oportunidade, quando ele está ali no poço de Jacó, quando ele evangeliza aquela mulher samaritana, e os seus discípulos tinham ido numa cidade perto comprar comida. E eles voltam. E eles dizem: Mestre, venha comer alguma coisa. E Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, irmão? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E no momento mais crítico da vida de Jesus, quando ele está ali no Getsêmani, orando, em grande agonia, porque ele sabe tudo que ele vai passar, ele sabe da morte e do que antevinha antes da morte, todo o sofrimento, todo aquele sacrilégio, toda aquela situação terrível que ele ia passar. E na sua oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, entretanto, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém, irmão? Então, Cristo levava muito a sério a questão de realizar
a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É o querer de Deus. É o plano de Deus. É o projeto de Deus, é o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado de forma nenhuma. Não há poder no céu, nem na terra, nem embaixo da terra para frustrar o propósito de Deus. Então a sua vontade, ela vai ser realizada independente de alguém querer ou não, ou de alguém crer ou não, ou ter forças antagônicas contra isso. Operando Deus, quem impedirá? Então a vontade de Deus vai acontecer. E é interessante que ele está no ambiente exatamente cumprindo, fazendo, realizando a vontade de Deus. Ele está em um ambiente fechado e muita gente ali ouvindo a sua palavra. Ele está dedicando todo o seu tempo na realização da vontade de Deus. Ele sabe que isso é vital, é primordial. E de repente, a sua família chega. Mãe, irmãos. E é interessante que a Bíblia diz que eles não entraram, mas ficaram do lado de fora. E eles mandam chamar Jesus. A Bíblia não diz o porquê. Ninguém sabe por que a família de Jesus estava chamando Jesus. Ninguém sabe. Mas é interessante que eles estavam de fora e queriam que Jesus parasse a obra, a vontade de Deus para os atender. Sabe, eu não quero que você olhe esse texto de forma nenhuma, imaginando que Cristo faltou com respeito com a sua mãe, os seus irmãos. Mas a questão aqui é prioridade. Diga assim, prioridade. Isso é. Ele estava realizando a vontade do seu Pai. E isso para ele era prioridade. Isso consumia a sua vida. Ele deu a sua vida em favor da vontade do Pai. E ele não iria parar isso por nada nem por ninguém. Amém? Nada nem ninguém. De forma nenhuma. E é interessante que alguém que devia estar ali na porta ouve um chamado e vai lá dentro e avisa Jesus. A sua mãe, seus irmãos estão lá fora. E eles querem falar contigo. E então Jesus olha para aqueles que estão lá dentro. Mesmo, os que estão lá dentro. Ele olha para os que estão perto, para os que estão ouvindo, para os que estão recebendo a palavra. E ele lança uma pergunta no ar. Quem é minha mãe?
Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam perto, junto, ouvindo, participando, ele diz: aqui estão a minha mãe, meus irmãos, porque todo aquele que faz, que realiza a vontade de Deus, este é a minha família. Amém, amado? Então isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento, irmão, do que é propósito, do que tem prioridade na nossa vida. Pelo que nós estamos investindo toda a nossa vida. O que vale a pena de verdade. E tudo aqui gira em torno da vontade de Deus, do querer de Deus. Amém? Tudo na vida de Cristo. E Ele vai transpor isso para nós. Ele vai lançar sobre nós essa mesma responsabilidade. A vontade do Pai, ela é plena, absoluta. Então, todos aqueles que estão engajados, envolvidos com a vontade do Pai. Amém, querido? Interessante ter um texto lindo de Paulo, lá em Romanos, capítulo 12 de Romanos. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Olha o que Paulo diz assim, Romanos 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Não é tão importante a gente entender isso. E uma pergunta que não quer se calar. Nesse exato momento, na manifestação da nossa vida, estaríamos nós realizando a vontade de Deus ou não? Estamos dentro, alinhados à vontade de Deus? A vida que eu estou vivendo, a vida que você está vivendo nesse exato momento, ela está conflitando ou ela está alinhada à vontade de Deus? Sabe, irmão, se nós estivermos conflitando com a vontade de Deus, a vontade de Deus vai passar por cima de tudo aquilo que está conflitando, porque a vontade de Deus, ela vai acontecer, ela vai chegar nos seus termos. Amém. Então, conflitar com a vontade de Deus é viver exatamente aquilo que não é a vontade de Deus.
É nesse exato momento, no exercício da tua existência, na manifestação do teu viver, na forma como você anda, pensa e se manifesta. Se as tuas ações, palavras, pensamentos, atitudes não estiverem plenamente alinhadas à vontade de Deus, então ela está conflitando contra a vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar o que é a vontade de Deus, para que nós possamos nos alinhar, amém? E não conflitar com a vontade de Deus. Voltando a esse texto de Romanos 12, Paulo mostra, primeiro, a forma como nós vamos nos apresentar a Deus para nos alinhar à vontade dele. Então ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem diante de Deus como um sacrifício. Amém, amado? Paulo, ele é um exímio conhecedor da lei, dos rituais, dos sacrifícios. Então, quando ele usa essa expressão, ele remonta a ideia do sacrifício do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando algo era sacrificado a Deus, vamos pegar, por exemplo, uma ovelha. Então alguém resolve sacrificar uma ovelha a Deus, uma oferta. Aquele animal, uma vez oferecido a Deus, ele nunca mais, diga assim, nunca mais, presta atenção nisso, ele nunca mais poderia ser usado para outra coisa, senão para a glória de Deus. Nunca mais, de forma nenhuma. Nunca mais. Então o sacrifício é uma oferta sem retorno. Amém, amado? É uma oferta sem retorno. A gente olha no mundo gospel, né? As pessoas vêm para Cristo, saem de Cristo, voltam para o mundo, vêm para Cristo e ficam um tempo e aconteceu alguma coisa errada, elas voltam para o mundo, elas desistem. Por uma única questão. Elas nunca sacrificaram a sua vida a Deus. Elas nunca legitimamente entregaram em sacrifício a sua vida. Porque quando nós ofertamos a nossa vida em sacrifício a Deus, não tem retorno. Amém? Não tem volta. É dele. É para ele. Não tem volta. E esse sacrifício, Paulo especifica que ele precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Então eu me ofereço a Deus no meu ser total. É uma entrega total da minha existência. Eu não estou entregando uma parte de mim.
Eu não estou oferecendo a Deus um pouco de mim. Não, irmão, de forma nenhuma. E reservando algo para mim. É como se um judeu, um israelita, fosse ali oferecer a sua oferta e dissesse ao sacerdote: eu estou oferecendo essa ovelha para Deus, mas de vez em quando eu venho buscar ela para levar ela para casa para realizar algum serviço. O que é que você acha que o sacerdote diria para ele, mano? Não. Se você ofereceu a Deus, não tem volta. Se você quer de volta, você não ofereceu, leve embora. Amém, amado? Você imagina que Deus pensa assim de nós? Quando a gente vem para Ele, Ele está dizendo para nós, não tem volta. Você tem certeza do que você está fazendo? Lembra quando Jesus disse assim: qual é o rei que saindo para uma guerra contra alguém que tem 30.000, vai com 15? Ele não pode fazer isso. Qual é o construtor que começa a construir uma parede, mas não soma se ele vai ter condições de terminar? Então, Cristo está dizendo que quando eu venho para Ele, eu tenho que fazer uma conta. Amém, irmão? Eu tenho que ter certeza de uma coisa: não tem volta. Eu estou oferecendo a Ele meu espírito, minha alma e o meu corpo. Amém, querido? Não tem volta. Essa é a vontade de Deus. Ele quer nos receber. Ele nos ama. E o maior prazer dele é nos receber em seus braços. Mas eu preciso entender isso. Não tem volta. Não tem meio termo. Não tem uma entrega parcial da minha vida. Ou eu me sacrifico, ou eu não ofereço nada. Então, irmãos, apresente-se diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês conheçam a perfeita vontade de Deus. Amém. Olha que glória, irmão. Uma entrega total vai revelar uma perfeita vontade de Deus. Então nós vamos saber qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Você quer saber qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não? Alguns querem, olha, fiquei feliz. Se você quiser, você vai falar amém. Alma. Deixa eu perguntar, né, mano? Dá um tempo para mim. Você quer conhecer a perfeita vontade de Deus? 98,5% das pessoas falaram amém. Foi 100%. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, guarda isso no coração. A vontade de Deus é plena, perfeita, e ela vai ser consumada, custe o que custar. Passará os céus e a terra, mas a perfeita vontade dele, a palavra dele, o propósito dele, não passará. Eu preciso saber nessa noite se eu estou conflitando com a vontade de Deus ou se eu estou alinhado à vontade de Deus. Isso, irmão,
é de vital importância para mim e para você nessa noite. Nós não podemos sair desta reunião com alguma dúvida no coração. Na verdade, nós viemos para a igreja, nós nos reunimos como corpo de Cristo, com um único propósito: conhecer a vontade de Deus. E em conhecendo, manifestá-la. Amém. Então vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou usar vários versículos. Gostaria que você não se preocupasse necessariamente ficar procurando. Também não é proibido, querido. Eu estou dizendo assim que talvez isso possa tirar um pouco da sua atenção. Necessariamente eu vou ler, vou falar onde está certinho. Se você quiser procurar, você é livre, mas fique à vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos conhecer a plena, santa, perfeita vontade de Deus para nós. Um texto importantíssimo, mas importantíssimo mesmo, é João, Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13. Olha o que está dizendo lá. No versículo 12, João está dizendo que Jesus veio para o povo de Israel. A princípio, o povo de Israel rejeitou a vontade de Deus, rejeitou Cristo. Então o texto diz: mas todos aqueles que creram, todos aqueles que receberam Jesus Cristo, também receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Mas presta atenção no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Amém, querido? Então, qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos a nascer de novo. Qual é a vontade de Deus? Nos gerar de novo para sermos filhos de Deus. Amém, amado? Deixa o Espírito Santo queimar isso dentro de você. Não tem preço, querido. Não tem dinheiro que pague isso. Nesse exato momento, eu sei, você sabe, que se nós recebemos Cristo realmente no nosso coração, é anulado de nós o nosso nascimento natural. É cortado de nós o cordão umbilical que nos liga a uma natureza caída, a uma natureza adâmica. Agora nós não somos contados como quem nasceu da vontade da carne, como quem nasceu da vontade do homem, mas nós somos contados agora como quem nasceu da vontade de Deus. Diga amém. Diga glória. Nascidos da vontade de Deus. Isso é tremendo. Isso deveria consumir, queimar o nosso coração. Nesse exato momento, nós precisamos sentir esta realidade. Amém, querido? Diga assim: Espírito Santo, queima em mim essa revelação. Eu sou filho de Deus, pela vontade de Deus. Amém.
Então veja, 1 Tessalonicenses 4:3. Presta atenção nisso. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de todo pecado, de toda fornicação, de tudo aquilo que não vem do céu. Então veja, o propósito de Deus, primeiro, nos fazer nascer de novo, e agora que somos nascidos de Deus, a vontade de Deus é a nossa santificação. Diga amém. Diga glória a Deus. O que é santificação, querido? Diga assim, é separação. Então veja, santificação significa estar separado do pecado, mas não é estar separado de um pouco de pecado. Não é estar separado de algum pecado. É estar completamente, totalmente separado de qualquer tipo de pecado. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, é sermos perfeitos, é sermos santos, para que o nome dele seja glorificado em nossa existência. Amém. Significa que quando nós pecamos, nós entramos em conflito. Presta atenção nisso. Pequei. Entrei em conflito contra a vontade de Deus. Estou conflitando, por isso que João, na sua primeira carta, ele declara: filhinhos, não, olha só, filhinhos, não pequeis, todavia, entretanto, mais, se alguém pecar, não deve pecar, mas se alguém pecar, mas não deve pecar, mas se alguém pecar, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se deixarmos, nos arrependermos, deixarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Então veja, o pecado na vida de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi gerado pela vontade do Pai, é um acidente de percurso, é algo que não deveria acontecer jamais. Irmãos, jamais. Mas se, vamos imaginar um ano na tua vida e você pecou um pequeno pecado. Eu imagino assim, né, mano? Um crente bom, né? Nascido de Deus, um pecado a cada 2, 3 anos. Cada 10 anos tem uma falhada. 50 anos de crente e errei. Ah? Sim ou não? Fala, não, pastor, eu peco todo dia. Não, irmão, pelo amor de Deus. Paulo disse assim, para os que nasceram de novo, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? O pecado não terá domínio. Irmãos, quando Cristo nos salvou, Ele nos salvou do poder do pecado. Ele nos tirou do pecado para nunca mais voltarmos para lá, porque o pecado gera morte. O pecado nos amaldiçoa, o pecado nos derrota, o pecado, ele quebra toda aliança com Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2.
Deus dizendo: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar vocês. Os meus ouvidos não estão agravados para que eu não vos ouça. Porém, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado é tão nocivo, é tão hediondo, é tão nefasto, que ele tem poder de nos separar da comunhão de Deus. Sabe quando a gente, por acaso, peca? Você vai orar. Meu Deus, parece que o céu está de bronze, de chumbo. Parece que nós não conseguimos. Vamos falar e não temos falado. Sentimos opressão. Porque o pecado nos separa. Porque Deus é santo. E nele não há trevas nenhuma, João diz. Então o pecado nos separa da comunhão, da alegria, do Espírito Santo, do renovo, do avivamento. Então não devemos pecar, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Amém, querido? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Amém, querido? A Bíblia não está dizendo que eu devo dar graças pelas coisas boas, ou só pelas coisas boas. O texto diz, em tudo. Eu lembro quando eu estava no hospital para fazer uma cirurgia, desci no centro cirúrgico, tomei anestesia, fizeram a cirurgia errada, deu tudo errado. Isso porque eu só estava 33 dias esperando, sair a cirurgia lá no hospital. E o médico vem me tirando do centro cirúrgico, e o médico falou, Elias, deu tudo errado. Eu falei assim, graças a Deus. Ele falou, você é louco? Eu falei, não, eu sou crente. Amém, irmão? E eu entendi que aquele graças a Deus me levou a um lugar de vitória, porque dali eu saí, fui para a Beneficência Portuguesa, fui atendido por um doutor particular. Ele me operou, ele disse que ia ficar em 14 mil cruzeiros da época. O salário mínimo era 248 cruzeiros. Não sei se era cruzeiro, né? Um negócio. Imagina assim, era 248 cruzeiros, um salário mínimo ia ficar em 14 mil a cirurgia. E ele me operou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te opero, quando eu tirar os pontos a gente acerta. Tudo bem, eu tinha dado graça, né, mano? Diga-se de passagem, não tinha um centavo, de forma nenhuma, estava desempregado. Aí chegou o dia, né? Cheguei lá, o médico tirou os pontos, falou, está tudo certo, daqui a um ano você vai retornar para tirar a platina, está tudo certo. Eu falei assim, doutor, mas e o pagamento? Ele falou assim, eu não sei porquê, mas para você é de graça. Amém, irmão? Para você é de graça. Porque eu tinha dado graça. Amém, irmão? Tinha dado graça. É interessante ouvir esses dias uma pessoa falando exatamente sobre dar graças. Ele disse assim, sobre a palavra reclamar, que é o contrário de dar graças. E a palavra reclamar, ela significa clamar 2 vezes. Reclamar. Então, quando você está reclamando, você está
trazendo para você 2 vezes aquilo que você está falando, amaldiçoando ou reclamando. Então, ao invés de nós reclamarmos, invocarmos sobre nós o mal, vamos dar graças quando tudo der certo e vamos dar graças quando tudo der errado. Amém, amado? Está pregando uma madeira lá, deu uma martelada no dedo. Dá graça. Obrigado, Senhor, por essa dor. Eu te agradeço. Amém? Irmãos, é um princípio pleno de vitória. Não tem um princípio mais importante para nos trazer vitória. Nunca reclamar de forma nenhuma. Todas as nossas palavras são de agradecimento. Amém, querido? Porque nós entendemos com isso que Deus está no controle de tudo. Diga amém. Da glória. Tempo atrás, eu e a esposa saímos para ir na lotérica pagar as contas de luz daqui da igreja, lá de Badi. E saímos, e quando faltava um quarteirão para chegar naquela lotérica da caixa d'água ali, eu perguntei, você pegou as contas? Ela falou, não, esqueci. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeci a Deus, eu não reclamei, eu simplesmente fizemos um balão e voltamos para pegar as contas. Chegamos em casa, pegamos e voltamos para o mesmo lugar, mas não podemos chegar lá, porque tinha acontecido um assalto lá, os bandidos entraram lá, deram um tiro no vidro, levaram dinheiro de lá e roubaram todo mundo que estava lá na fila. Amém, amado? Posso ouvir um graças a Deus aí? Em tudo dai graças. Por quê? Essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Não reclame. Em hipótese nenhuma, não alimente o mal. Não alimente Satanás. Não alimente os demônios. Em tudo dai graças. Amém, querido? Efésios 1:5. E Ele, Deus, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Fomos adotados por Deus. Ele nos adotou como filhos. Família de Deus. Amém, querido? Você não é órfão, você é da família de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que nós venhamos a nascer de novo. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que em tudo demos graça. E a vontade de Deus é nos adotar como filhos dele. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga assim, eu tenho o maior Pai do universo. Amém. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos aqui e agora. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Nós somos filhos de Deus segundo a sua vontade. Diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o nome dele. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como primícias da sua criação. Amém, amor? Nós sempre falamos, e isso é verdade, que o homem é a primícia da criação de Deus. Mas isso durou muito pouco tempo. Quando Deus cria todas as coisas e depois Ele vai gerar o homem, vai formar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, então Ele vai dar ao homem poderes e autoridades. E a Bíblia diz, e Deus nos abençoou e disse, sujeitai, dominai todas as coisas. Então o homem era a primícia da criação de Deus até que ele pecou. E ele perdeu, mas ele perdeu completamente qualquer possibilidade. Ele se tornou um ser derrotado. Ele se torna alguém completamente fora da vontade de Deus. E então em Cristo Jesus, presta atenção nisso, querido. Em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele vai nos trazer ao seu propósito original. Então eu quero que você entenda, crente, em nome do Senhor Jesus, que toda ação de Deus, todo agir, todo efetuar de Deus, toda vontade de Deus, é que você seja aquilo que Ele planejou na eternidade, que você seja o filho, como se você nunca tivesse pecado, como se você nunca tivesse errado, como se você nunca tivesse feito algo que pudesse desabonar a sua condição de filho de Deus. Amém? Porque em Cristo Jesus, Ele te perdoa, mas Ele não só te perdoa, Ele apaga a tua história antiga, Ele apaga da memória, de sorte que para Deus você é aquilo que Ele pensou no conselho da sua vontade, o homem pleno, completo, o homem morada do Espírito Santo, o Filho amado, gerado nele. Amém, querido? Então, pelo amor de Deus, pare de se olhar e ficar procurando defeitos, erros. Olhe para você segundo Deus. Olhe para você segundo a obra da cruz. Olhe para você como resultado de uma geração de Deus na sua vida. Amém, amado? A vitória de Satanás é nos manter equivocados, enganados, cegos. A maioria de nós, no transcurso da nossa existência, da nossa vida, nos pegamos com essas indagações. Será que eu sou? Será que Deus me ama? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu vou para o céu? Será que eu realmente vou herdar a eternidade? Quando eu penso assim, eu estou anulando a obra da cruz. Eu estou menosprezando aquilo que Cristo realizou. E Ele veio realizar o quê, amado? O que é que Ele veio realizar, querido? Mas nós podemos fazer melhor, sim ou não? O que é que Cristo veio realizar, querido? Isso. Nós, diga assim, nós somos o resultado da vontade
do Pai. Amém, amado? Dá para sentir isso, querido? Dá para você entender isso? Para que o inimigo não te vença. Para que o inimigo saiba com quem ele está lidando. Para que você entenda a autoridade que retornou para você. Aquela autoridade que Adão perdeu. Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada que o inimigo fizer vos causará dano algum. Amém. Pensou como é que o inimigo dorme com uma conversa dessa? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar me enganar. Você não é, você é fraco, você é um pecador, você vive falhando. Quem já ouviu isso? Levanta a mão assim comigo. Isso, todo mundo. Todo mundo já ouviu isso. Todos nós já ouvimos isso. Acontece uma adversidade, alguma coisa contrária, e lá vem esses pensamentos. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e o que ela fez conosco. Amém, irmão? Como aquele cântico, o último cântico, né? O que é que a graça fez comigo? No que ela me transformou. Amém, querido? Efésios 1:11. Olha só, irmão. Em Cristo fomos feitos herança de Deus, conforme a sua vontade. Amém, querido? Então, o que nós somos, querido? O que é que nós somos? Olha só isso. Agora, nós somos a herança de Deus em Cristo. Porque essa é a vontade dele. Eu não sei se você sabe que vai ter um momento na história que teologicamente nós chamamos de a boda do Cordeiro. Quem já estudou sobre isso? Abaixa a mão. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Nunca ouviu, seja sincero. Você sabia que a boda do Cordeiro vai ser um momento em que Cristo vai pegar a igreja lavada, remida, transformada e vai entregar ao Pai e dizer: esta é a tua herança. Amém, querido? Isso é glória. Isso é uma glória, irmão. Essa é uma glória que deve queimar nossos corações. Eu sou a herança de Deus. Você é a herança de Deus, porque essa é a vontade dele. Amém? E para fechar, querido, 1 João 2,17, presta atenção nisso. O mundo passa, o seu pecado passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha isso, amado. O mundo passa, o seu pecado passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A eternidade de Deus já entrou no nosso ser, já somos eternos, já fomos gerados, já nascemos de novo, já somos filhos e somos herança de Deus. Se você crê nisso, aplauda o nome dele. Você pode se colocar em pé. Depois de tudo isso, querido, que nós ouvimos, como é que vai ser a nossa reação? Como é que nós vamos lidar, querido, com essas informações em nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que nós vamos nos lidar, amado, com tanta glória, com tanta revelação? Será que vamos continuar achando que não somos, que somos fracos, que não vamos conseguir? Imagine você diante de uma situação dizer: eu não vou conseguir.
É como se você dissesse: bom, eu sou gerado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou herança de Deus, mas não vou conseguir. Por isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me... Amém. Porque ele sabia quem ele era. Nós sabemos quem Deus é, mas nós precisamos saber quem nós somos nessa história, segundo a vontade de Deus. Então nós vamos orar. Na sua oração, lembre-se